Shalom a todos. Esta comunicação integra o simpósio As Mulheres e os Diálogos Transdisciplinares Judaicos da Tradição à Transgressão, no 17º Congresso Internacional Abrahalic, e se intitula A Shoah e a Lição das Coisas. Eu começo com uma estrofe do poema As Coisas Têm Alma, de Maria José de Queiroz. As coisas têm alma, deveras. É preciso, no entanto, desvelar-lhes o segredo, expô-lo à luz, ao sol, às estrelas. Despertá-lo com a força do grito, ou com a dureza do diamante ímpio. Trazê-lo à vida, ao rumor, ao ritmo, à pátria da dor, do relâmpago e do reflexo. As coisas falam e ali onde desemboca o silêncio, o mistério se manifesta, continua Maria José de Queiroz no belo poema que cito em epígrafe, em franco diálogo com o livro Lição de Coisas, de Carlos Drummond de Andrade. A poesia desses dois escritores mineiros ilumina minha leitura de Mameloche, Memória em Carne Viva, de 2004, e O Padeiro Polonês, publicado em 2015 por Alina Grimberg. O período de 11 anos que separa os dois romances não torna a leitura deles mais palatável. Ao contrário, a duplicação do número 1 aponta simbolicamente para a condição dúplice ou gêmea das narrativas. Em ambas, a memória em carne viva traduz a violência de ser um sobrevivente, como afirma o rabino Newton Bonder no pós-fácio ao primeiro romance. Nesse texto, ele também afirma que somos todos resultado das mais diversas violências produzidas no passado. O Holocausto gera crueldade, exílio da terra natal e, principalmente, exílio do território humano, nossa mais primitiva linguagem. Além disso, Bonder continua divertindo o leitor para o fato de que Grimberg segue a gramática dos sonhos e dos pesadelos. Daí que, em meio a tanta escuridão e desorientação, em meio a tanta perda e tanta inevitabilidade, rastejam dos escombros adjetivos suaves, sobreviventes. Proponho, no entanto, ler os dois romances de Grimberg à luz dos substantivos, ou seja, das coisas referenciadas, citadas ou listadas, mais do que os adjetivos, que estão próximos e qualificam os substantivos, estes põem em cena palavras que nomeiam seres, objetos, qualidades, ações, sentimentos. Desse modo, os objetos, em seu silêncio, adquirem uma importância ímpar e manifestam o romance como um fato cosmológico, que tem como modelo o Gênesis bíblico, como queria Humberto Eco. Nesse sentido, as coisas ou substantivos que aparecem em listas e enumerações fazem parte de um mundo subjacente, mobiliado pela escritora e por suas narradoras. É também Eco que nos lembra que na história da cultura ocidental há listas de santos, elencos de soldados, enumerações de criaturas grotescas, inventários de plantas e relações de tesouros. A essas, acrescento aquelas criadas por escritores que fazem das coisas perdidas ou das que restaram da grande catástrofe seu mote para a escrita. Os dois romances de Alina Grimberg, Mameloche e O Padeiro Polonês, inscrevem-se, portanto, de forma peculiar na literatura brasileira. Márcio Seligman Silva afirma que essa produção é extremamente marginal e que, por uma série de motivos, os sobreviventes que acabaram aportando no Brasil não encontraram aqui um público acolhedor aos seus testemunhos. Compõe-se assim para o crítico um panorama desolador, apesar de considerar a importância desses textos. Antes de Seligman Silva, Regina Igel trata do tema em Imigrantes Judeus, Escritores Brasileiros, em uma abordagem precursora.
Na parte intitulada Memórias do Holocausto, ela divide essa produção em pedagógicos, caracterizados pelo teor paradidático, de conteúdo autobiográfico e do que ela considera como uma mínima elaboração imaginativa, híbridos, marcados pela combinação de estilos, ou seja, apresentando traços pedagógicos entrelaçados a descrições de violência, da guerra, reais ou imaginados, e, por último, os ficcionais, isto é, textos cuja voz narradora é onisciente, analista ou intérprete das reações dos personagens, recriando pela imaginação eventos históricos em dramas e conflitos a partir da Shoah. Tendo a proposta de Igel como parâmetro, Seligman Silva sugere classificar como testemunho primário os textos que apresentem experiências vividas em primeira mão, ou seja, os textos memorialísticos dos sobreviventes, e testemunho secundário, aqueles que forem produzidos por quem não viveu pessoalmente a catástrofe, mas faz dela seu tema literário. Para Jean-Marie Ganeban, o que deve importar é que toda essa literatura deve ser lida como uma consciência da fragilidade, do efêmero que altera profundamente a significação da metáfora mnemônica da escrita, especificamente do traço escrito como rastro. Além disso, ela acrescenta que hoje não existe mais nenhuma certeza de salvação, ainda menos de paraíso. No entanto, podemos e talvez mesmo devamos continuar a decifrar os rastros e a recolher os restos. Minha abordagem parte, assim, do olhar sensível desses estudiosos, mas a contrapelo das abordagens panorâmicas, propõe uma leitura mais íntima e pessoal dos textos, considerando, sobretudo, o valor do pormenor como um rastro importante. Para além da explicitação do vazio, da falta, da lacuna apontados recorrentemente, nas listas e nas enumerações, as coisas que têm alma, que emergem das sombras, como podem ser vislumbrados nos romances de Alina Grimberg, serão o fio condutor das minhas análises e interpretações. Não afeitas à monumentalidade, Cíntia Moscovitch, Giselda Lerner e Noemi Jaffer, só para citar algumas das escritoras que no Brasil, junto a Alina Grimberg, têm a Shoah como tema, elegem o pequeno, o pormenor, para construir suas narrativas. O leitor não está, portanto, diante de um vazio, de uma página em branco, mas entre fragmentos, ruínas e cinzas, em estado de dicionário, como queria Carlos Drummond de Andrade. Essas coisas, tal qual verbetes, em uma mínima compleição, parecem trazer de longe, ou de não tão longe na história, entre o ser e as coisas, vozes que não podem ser abafadas. Viviana Bose, no pós-fácil A Lição de Coisas, de Drummond, afirma que há nesse livro um tom investigativo da memória. Para a estudiosa, o que se poderia tomar por simples catálogo de dicionário parece antes sintetizar a rememoração profunda de uma cultura, um lugar, um longo período. Logo adiante, irrompe outra obsessão desdobrada do princípio ao fim do livro, a pergunta sobre a relação entre a expressão do sujeito, palavras e coisas. O nome é bem mais do que o nome, o além da coisa, coisa livre de coisa, circulando. Minha leitura vai dessa forma de encontro à sentença da crítica, que insiste em tratar como mudez ou tartamudez a linguagem da literatura da Shoah. Ao contrário, tomo a reflexão de Bose para repensar esses textos e, com um olhar atento, demoro-me nas pequenas coisas, nas quase translúcidas listas presentes nos romances de Grimberg. Neles, fazem-se ouvir coisas que anseiam sair do estado de dicionário e vir habitar nossa memória. Beatriz Sarlo refere-se ao que Primo Levi chamou de matéria-prima, que, sem necessidade de grandes gestos teóricos, põe em cena o testemunho. Sendo assim, o estudo das coisas potencializa o pensamento, fazendo com que se atravesse algumas fronteiras, inclusive epistemológicas, em relação à Shoah.
Portanto, diante da catástrofe, do trauma, das perdas e danos, surge o recurso de um certo otimismo teórico para pensar a arte da memória em contraposição, talvez, a um dever da memória. Nesse sentido, a escrita das coisas faz falar uma poética das listas como estratégia e potencialidade narrativa. Listas de coisas perdidas, recuperadas ou parcialmente preservadas, como um inventário ou uma coleção de silêncios, são apresentadas nos 2 romances de Grinberg, que de forma lírica fazem romper os dilaceramentos da narradora e de todos os personagens neles inscritos. Ambas as narrativas se conformam como uma espécie de relicário, no qual esses restos são preservados e expostos. Os 2 romances se abrem, pois, como um tipo de espólio, em que os mistérios das vidas que ali se escondem se manifestam de forma contundente. O vocábulo relicário aparece em vários trechos nos 2 romances. Como se sabe, trata-se de uma pequena caixa ou baú onde se guardam objetos pertencentes a um santo ou que foram por eles tocados, bem como para objetos de grande valor afetivo. Ao contrário do registro das cinzas e dos dejetos improváveis que escapam dos delírios da mãe, sobrevivente de um campo de extermínio, a narradora avalia que o pó dos cremados bailava na escuridão até pousar sobre ela. Como uma quarta-feira de cinzas, em mim sempre, ela ratifica. As coisas que podem ser erroneamente tomadas como itens de um catálogo, por uma simples listagem, sintetizam, tal qual a letra Aleph ou a enumeração presente no poema As Coisas, de Jorge Luiz Borges, um espaço de rememoração, uma área de intertextos e de significações, de vestígios de uma cultura, de um lugar, de um período, de uma vida, de um elogio das sombras. Nessa perspectiva, cada coisa conforma-se como uma fantasmagoria do que se perdeu ou do que pouco se preservou. No romance Mameloche, a narradora afirma: Madureira era muito quente todos os meses do ano e eu estava só sobre o leito anônimo precário. Todas as coisas habitavam sem lugar, e mal recordo de guarda-roupas ou prateleiras que ficassem no quarto de casal. Um móvel qualquer a misturar roupas e identidades, as ausências mais do que as roupas e as pessoas que estavam ali, mas que permaneciam sendo melhor definidas do que eu ou os meus vagos pertences. O calor ininterrupto do bairro carioca parece agravar a solidão da cama anônima e precária da narradora. Nesse quarto, todas as coisas habitam sem lugar, portanto, o mundo encerrado nesse espaço íntimo está fora de ordem, mobiliado com poucas lembranças e muitos esquecimentos. Sendo assim, ela mal se recorda dos móveis, guarda-roupas ou prateleiras, qualquer móvel. Nesse contexto de ausências vagas e misturadas, a aproximação entre roupas e pessoas mais diz do que desdiz sobre a busca da identidade da narradora. De suas parcas lembranças do quarto de dormir, ela passa em primeira pessoa a descrição do corpo na qual habita. Este, no entanto, não é referenciado com densidade e consistência. Diz a narradora: tateio a caligrafia do tempo que a evoca, um estremecimento inesperado nas marcas sobre a pele de meu braço, a leve aspereza das sardas, há uma dobra na carne da musculatura frouxa. Os pigmentos em branco são epigrafia de sua ausência. A escrita do tempo traduz no corpo fragmentado da filha o corpo e a memória da mãe. Pele, braço, músculos parecem como disjecta membra, ou seja, fragmentos dispersos. Nesse sentido, as marcas sobre a pele, a aspereza das sardas e até a dobra da carne da musculatura deixam vislumbrar como pigmentos a escrita no corpo e o corpo na escrita. A caligrafia, como se sabe, é a arte prática ou técnica de escrever à mão. Segundo normas e convenções de legibilidade, como tamanho, forma, proporção e disposição dos sinais gráficos,
ou de acordo com padrões estéticos de elegância e harmonia. No contexto do romance, essa arte ou técnica só pode vir próxima à epigrafia, ou seja, a uma tentativa de decifração, datação e interpretação das inscrições maternas sobre a pele. É, no entanto, nessa pele que se apresenta como uma página marcada, que o corpo escrito da narradora ora se perde, ora se encontra com o da mãe, que desde o início da narrativa, o leitor bem o sabe, está às portas do delírio e da morte. A dupla face, caligrafia e epigrafia, põe em cena, portanto, uma ilusão ou encenação autobiográfica, na qual as partes do corpo, a pele, as sardas, o braço, são fragmentos de um discurso amoroso, como diria Roland Barthes, impossíveis de serem apresentadas como um todo, ainda que estranhamente suturadas. Como filha de sobreviventes, a narradora revela pela escrita seu corpo como um relicário, um envoltório, um suporte para um palimpsesto, um documento distinguido da linguagem devastada do Holocausto. Última de 7 abortos provocados que não foram bastante para, de acordo com ela, matá-la ou a mãe, ela tenta costurar-se em texto metalinguístico, habitado por coisas mal lembradas ou mal definidas, num tempo até anterior a Shoah, marcado pela consciência da ancestralidade, que faz da genealogia um exercício babélico da linguagem, não necessariamente da escrita e da leitura formais. Não sabia ler nem escrever a minha avó, diz a narradora. Era meu pai quem rabiscava suas preces, interpretando a confusão de línguas entre polonês, hebraico e yiddish. Com a devota ternura de alguém que manuseia as finas páginas do livro sagrado, mantinha sob o vestido, junto ao seio, o amarfalhado resto de papel de pão. Estendia-lhe o retalho de folha e acompanharia com um surdo mover de lábios a caligrafia que desenhava seu trajeto de leste a oeste, recobrindo em mameloche a caligrafia da prece. Que alguém fosse Devanem, perante o que restara da destruição do segundo grande templo, era promessa a ser mantida enquanto vivesse. Entre os meandros das pedras milenares, a sua mensagem continuaria a ser urdida, ano após ano, pequena tira de papel purificada em lágrimas de desconsolo pelos que sobrevivem à diáspora. Essa avó iletrada, mas guardiã do tempo e da tradição, guarda junto ao seio, portanto metaforicamente junto ao coração, à alma, um resto de papel de pão. Junto ao seio que dá o leite, esse alimento primeiro dos filhos, a avó guarda o papel de pão, uma folha amassada, uma pequena tira com preces ilegíveis para ela, mas cujos textos imateriais, traduzidos pelo filho, o pai da narradora, podem ser rastreados até as pedras do que restou e sobreviveu à destruição. Desse modo, no relato sobre o corpo da avó, está a possibilidade de se inscrever numa tradição que a Shoah não pôde destruir. Na sequência, a narradora reflete sobre uma vacinação contra a coqueluche a que foi submetida quando criança em sua escola de Paris, antes de a família embarcar para o Brasil. Estofada de anticorpos, perseverei nos resquícios da epidemia, agarrada à boneca nua que me amparava ao adormecer. Sugar o único tufo de cabelos que enfeitava o alto de sua cabeça era o quanto necessitava para encher-me de alento. Eu poderia renascer daí, bastava como evidência haver um mundo onde bonecas teriam cabelo, roupa e sapatos, e eu um nome para chamar. A boneca com um único tufo de cabelos é uma evidência e uma esperança. O renascimento da narradora pela escrita aparece nesse momento, mesmo diante da ruína do brinquedo ou do texto como ruína, porque de alguma forma vir para o Brasil significaria poder sonhar com um mundo onde as bonecas teriam cabelo, roupa e sapato. Além disso, ambiguamente, a narradora anônima que é, poderá, quem sabe, ter um nome para chamar
ou por extensão, ser chamada ou nomeada, resgatando no corpo inerte da boneca o seu nome próprio devastado pela guerra, pelas doenças, pelo desafeto. Seimã Meloche, a narradora, encena a linguagem materna e, por extensão, a mãe, a memória e as suas relações familiares como uma ferida continuamente aberta. Em O Padeiro Polonês, ela desnuda e retira das sombras, numa tentativa de acerto de contas implacável, a figura quase abjeta do pai. Seu modelo, como não poderia deixar de ser nesse momento, é Carta ao Pai, de Franz Kafka. Como a página do meio entre duas metades de um único livro, os dois romances se espelham. No primeiro, a imagem da mãe, sua condição de mulher abandonada pelo marido, em delírio sobre o período de prisioneira nos campos. Tem a desculpa da senilidade e da doença. No segundo, não há nenhuma justificativa minimamente aceita pela filha, que em meio a um rancor sublime, porque lírico e melancólico, a faça perdoar os deslizes do pai. Ao contrário, ela destrói dele causticamente qualquer memória idealizada. De acordo com a narrativa da filha, a retórica do pai era a arte de confeiteiro, ou seja, dom de iludir a quem dele se aproximava. Sendo assim, ela valia. Urdia uma epopeia, conjugando sem cuidado o ídice ancestral ao polonês inculto, fraseado abrupto, cadências hipnóticas, uma aura mítica, emalhando os detalhes, adulterando suas desventuras dos anos de guerra. Fazia crer um profeta, vergado sob o peso da revelação, a arrastar os passos de sua paixão pela Europa dividida entre o nazismo e o comunismo. Expondo essa fala estrupiada entre o polonês inculto e o Yiddish, a narradora, entre um vocábulo e outro, entre uma expressão e outra, semeia dúvidas quanto à boa índole do pai. Ela conta com a cumplicidade do leitor, que, se não se aperceber dessa retórica, não vai desconfiar do discurso dúbio da filha. Afinal, a narrativa em primeira pessoa expõe mais do que encobre a narradora, que pode não merecer a plena confiança do leitor. Nesse sentido, os ardis e truques do pai também podem ser espelhados nas estratégias dela para seduzir quem a acompanha nas histórias que conta. Se a máscara mal contida do pai desfia um lero-lero desabusado de artimanhas, excessos de redundância, sequências intermináveis de metáforas, exaurindo a atenção do ouvinte de maneira a encobrir versões divergentes das verdades que difundia, a performance em que a narradora atua também é digna de nota. Muito bem urdida, a narrativa íntima e pessoal da filha se inscreve numa história muito mais ampla. Assim diz a narradora: a maioria dos sobreviventes do genocídio nazista preferia não recordar. Poupavam a si, poupavam seus filhos e netos, resmungavam. Enfeitiçada, agarrei-me aos livros, livros e mais livros, uma pesquisa frenética sobre a Shoah. Lia as memórias alheias, qualquer autor, qualquer texto, desde que me permitisse ir um passo além dos enredos de meu pai, seguindo em frente pelo deserto do sem-sentido, para além do abismo do esquecimento, para além dos becos sem saída, onde pareceria soterrada nossa história. Não recordar, como se vê, não é uma opção para essa narradora. Por isso, o texto em forma de lamento, de cobrança, de falta de empatia para com o pai sobrevivente. A palavra-chave desse trecho é enfeitiçada, porque ela aponta para a busca frenética para dar sentido ao silêncio do pai. A cena da leitura de livros, livros e mais livros, põe na ribalta as memórias alheias que são costuradas à própria vida numa vertigem de livros invisíveis referenciados nessa repetição. Os espaços labirínticos são, nesse texto, a contraluz listados. O deserto sem sentido, o abismo do esquecimento, os becos sem saída. E no holofote, o ato falho da narradora, a nossa história.
Duplica-se, portanto, no corpo texto da filha, os corpos emparedados dos pais. No corpo ficcional da mãe e do pai, a filha se inventa e se reinventa, também ficcionalmente, a fim de suportar o desterro e a perplexidade da pátria da dor, do relâmpago, mas também do reflexo, territórios movediços da ficção. Se, como queria Ricardo Piglia, para um escritor, a memória é a tradição, ou seja, uma memória impessoal, feita de citações, na qual todas as línguas são faladas, nos romances de Alina Grimberg, a memória é íntima e pessoal, feita de retalhos, onde desemboca o silêncio e se manifesta o mistério de viver, na e pela linguagem, tanto dos filhos nos pais, quanto dos pais nos filhos, tal qual uma rede ou uma renda feita de livros, de memórias alheias, de partes humanas. Muito obrigada.